Esse vídeo é uma introdução para o Maya, tá? Para quem nunca entrou no programa antes. Ele trabalha principalmente em 3 grandes áreas, assim, que seria a modelagem, o rig e a animação. Então, inicialmente, a gente tem um primeiro menu aqui bastante similar a outros programas, tá? O file, onde você pode salvar, pode importar, exportar, né? Setar um projeto. A parte de edição, que tem fazer, desfazer, colar, recortar, cortar. Aqui já começa coisas mais específicas do programa, tá? Create, a criação, seleção, modificação, o que aparece na tela e as janelas, né? Que a gente tem outras janelas ainda para ir trabalhando. E a partir do Windows, esses outros menus aqui vai depender em que área de trabalho você está trabalhando dentro do Maya, né? Essas áreas de trabalho, elas são definidas aqui nessa janelinha. Então, eu estou na área de modelagem, eu posso passar para o rig, tem a animação, e ainda tem efeitos especiais, renderização e um que você pode customizar, né? Ok? Então, dentro da área de modelagem, a gente vai usar bastante esses menus aqui, mas principalmente os acessos rápidos, que estão aqui, as funções de snap, e aqui, dentro dessas prateleiras, as shelves, a gente tem os acessos rápidos também para cada área de trabalho. Então, dentro de modelagem, a gente vai usar muito essa daqui, que é a modelagem por primitivas, o Box Modeling, né? Também existe a modelagem por NURBS, né? Mas acaba que a gente usa mais essa por Box Modeling. Ok? Então, vamos, primeira coisa, clicar em um desses objetos aqui e automaticamente vai aparecer um objeto aqui na minha cena, tá? Para navegar nesse espaço de trabalho, eu posso usar o scroll do mouse e aí eu vou aproximar ou afastar o objeto. Se eu pressionar o Alt e o botão do meio do scroll e arrastar, ele vai funcionar como se eu estivesse arrastando o plano para lá e para cá. É um pan, tá? Além disso, eu posso também, com o Alt ainda e o botão esquerdo do mouse, rotacionar o objeto em qualquer direção, para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, tá? E o botão esquerdo vai funcionar também como o zoom, que é a mesma coisa que usar o scroll, né? Para aproximar e afastar, tá? Então, essa é os principais, né? Para visualização de objetos no Maya. Além disso, a gente também tem eu vou criar outros objetos aqui só para mostrar. A gente tem 2 teclas bastante utilizadas, que é o A. O A, ele vai focar tudo que existe de modelado na minha cena. E o F, ele vai focar no objeto selecionado. Então, sempre que eu clico em cima de um objeto, ele fica verde, isso quer dizer que ele está selecionado. Se ele está em cinza, quer dizer que ele não está selecionado. Se eu clico aqui fora, nada está selecionado. Então, se eu clicar em F, não vai acontecer nada. Clico aqui, F, eu foco nesse objeto. A, tudo que existe de criação na minha cena. Agora, vamos ver os controles básicos para manipulação dessas primitivas. Aqui do lado, a gente tem o botão de seleção, que é o que eu fiz aqui. Eu seleciono, deseleciono. Se eu quero selecionar mais de um objeto, eu pressiono Shift. E aí ele vai deixar o último objeto apenas em verde e todos os objetos selecionados em branco. Vou criar um outro objeto aqui. Vou selecionar 1, 2 e 3. Então, só o último fica verde, os outros ficam brancos. Se eu tiver um objeto de cena não selecionado, ele vai ficar sem a borda destacada. Clico em F, ele vai focar nesses 2 objetos. Clico em A, vai focar nos 3. F, focou só nesses 2. A, focou nos 3. Ok?
a segunda função aqui, que a gente vai usar bastante, é essa daqui, que é a movimentação do objeto. A movimentação do objeto, eu clico no objeto e aparece esse símbolo, certo? Esse símbolo aqui são as coordenadas do meu espaço virtual. Então, eu tenho uma coordenada em x, em z e em y, que são as mesmas coordenadas que ficam aqui no cantinho. Eu tenho x, z e y. Se eu selecionar exatamente aqui em cima das flechas e elas mudam levemente de cor, eu consigo movimentar o objeto apenas nesse eixo, sem alterar os outros. Se eu selecionar aqui no meio, eu posso movimentar em qualquer eixo. Se eu selecionar aqui, quer dizer que eu estou trabalhando só no eixo Z e Y, mas não no X. Então, eu posso subir e ir para o lado, mas eu não estou aproximando, eu não estou indo no X, na verdade. Tá? E assim vai. O próximo é a rotação. Também vai funcionar com relação aos mesmos eixos explicados. Então, aqui eu rotaciono no plano X. Aqui eu rotaciono no plano Z. E aqui eu rotaciono no plano Y, que é visto de cima. Mesma coisa aqui. E o terceiro, escalonar. Mesma coisa, posso escalonar apenas neste eixo, neste aqui, em todos, selecionando o meio, ele vai escalonar igualmente, ou em dois eixos combinados, como aqui no Z e no Y. E o X permanece igual. Ou aqui. Essas quatro funções aqui, o selecionar, mover, rotacionar e escalar, existe as teclas de atalho, que é o Q, o W, o E e o R. Não tem a ver com a letra inicial de cada palavra, é só pela facilidade de eles estarem uma ao lado da outra no teclado. Então, o Q, o W, o E e o R. Toda vez que eu altero um objeto dentro do meu espaço tridimensional, seja transladando ele, que é movimentando ele, seja rotacionando o objeto ou ainda escalando ele, o programa ele mantém um histórico desses dados, desse registro. Eu posso acessar por uma aba aqui ao lado, que é o Attribute Editor. E o objeto que eu tiver selecionado, vai aparecer os atributos dele aqui do lado. Tá? Então, aqui eu tenho esse cubo que eu modifiquei. E aqui é o Polycube é como ele veio setado inicialmente no meu espaço. E aqui as modificações que eu fiz. Então, a translação é como eu movimentei ele no espaço, considerando que o meu grid tem um zero aqui, ó, que é bem no meio. Esse grid ele marca o zero do programa. Se eu mudar isso aqui tudo para zero, ele vai voltar aqui para o centro. Aqui é a mesma coisa, se eu mudar a rotação para zero, ele vai voltar o que era também. Ok? Mesma coisa para os outros objetos. Sempre que eu movimentar eles, ele vai ter uma modificação aqui registrada. Então, eu estou movimentando aqui em Z. A ordem dessas caixas é sempre X, Y, Z. Tá? Então, se eu mexer em X, é a primeira caixa que vai mudar os parâmetros, que é esse vermelho, para cá e para cá. Se eu rotacionar nesse mesmo eixo aqui, com relação ao eixo X, vou rotacionar, vai mudar a primeira caixa da rotação. Essa caixa aqui, ela pode ser acessada clicando no objeto e pelo atalho Ctrl A. Se clicar de novo, ele vai alterar do Attribute Editor para o Channel Box. Este aqui. Todos os objetos vão ter essas informações, tanto aqui na Channel Box, quanto aqui no Attribute Editor, as mesmas informações iniciais. Da translação, rotação e escala,
aqui também setado. Depois, mais para frente, a gente vai ver as outras opções. Então, é isso para uma introdução, né, do programa. Primeiro, trabalhando só dentro aqui da modelagem, apenas com essas primitivas que nos permitem fazer a box modeling, né, que é a modelagem por polígonos. Movimentar esses polígonos, rotacionar eles, escalar eles, né, selecionar um ou mais objetos, observar quais que são os parâmetros que estão sendo alterados, o foco em um objeto ou em toda a cena e as formas de zoom do programa, né? Então, aqui, arrastar, o rotacionar ou zoom in, zoom out.